Sejam muito bem-vindos ao nosso novo vídeo doçura. Eu sou a Adriana Rodrigues e hoje eu vou ensinar para vocês a receita de ovo de Páscoa trufado no sabor de amarula. É muito fácil de fazer e é sucesso em vendas. Mas antes quero pedir a sua ajuda. Eu ajudo vocês aí, trazendo receitas novas toda segunda, quarta e sexta. E em troca vocês me ajudam aí se inscrevendo no canal e compartilhando os vídeos aí, compartilha nas redes sociais ou manda o link para os seus amigos ou para aquela pessoa que você sabe que gosta de se aventurar aí na cozinha. Combinado? Assim posso contar com a ajuda de vocês e aí a gente vai rumo aos 100 mil inscritos. Agora vamos lá para a nossa receita. Vem comigo! Nós vamos começar então pelo nosso recheio. E esse recheio é muito fácil de fazer. A gente vai precisar 300 gramas de chocolate nobre. Pode ser o ao leite, pode ser o blend ou pode ser o meio amargo. Os três dá super certo. Eu particularmente acho que o meio amargo não fica tão bom com a amarula, mas pode ser usado também. 200 gramas de creme de leite e aroma artificial de amarula. Vem escrito marula, alguns vem escrito marula, alguns amarula, não sei porquê, mas é o mesmo, aroma de amarula seria no caso, né? São 2 colheres de sopa bem cheias, que dá o equivalente a mais ou menos 10 ml. Um vidrinho desses dá para fazer 3 receitas. Primeiro passo, então, a gente vai derreter o chocolate, depois é só misturar os outros ingredientes, porque quando é recheio não tem a necessidade de estar temperando. Só que é muito importante que seja o chocolate nobre, tá? No recheio nunca se utiliza a cobertura fracionada. Chocolate já derretido, agora eu vou acrescentar o creme de leite, misturar bem e depois eu acrescento então o aroma da amarula. Creme de leite já bem misturadinho aí no chocolate, então eu vou colocar o meu aroma para dar o sabor, ele é bem intenso mesmo, tá? Vai dar um sabor bem forte. E agora é só misturar de novo. Depois colocar para descansar fora da geladeira de 8 a 10 horas, bem fechadinho, como eu mostro para vocês sempre, o plastiquinho lá encostando no doce, no recheio, para que ele não crie assim uma crostinha e para que não entre ar no doce. Se colocar só uma tampa aqui em cima, então fica essa parte aberta e daí acaba criando então aquela crostinha e pode também correr o risco de estragar, né? Então, a gente coloca sempre o saquinho encostando. Se quiser colocar uma tampa por cima depois, pode, mas o plastiquinho é indispensável. Eu vou colocar e vou mostrar pra vocês. Ó, eu uso esses saquinhos normal, o saquinho de verdura, né, que a gente compra aí nas lojas de embalagens. Coloco aqui encostando lá, ó. E assim eu vou deixar, como eu falei, fora da geladeira de 8 a 10 horas, pelo menos, pra ficar aí numa textura bem bacana e bem consistente. Eu vou estar fazendo o meu ovinho, então, na forminha de 150 gramas, vou estar utilizando essa forma de silicone, que é da BWB, a referência é de 824, né? É o que é pra fazer mais ou menos de 150 gramas. A indicação é de 150 gramas, mas ele depois de recheado, ele vai pesar bem mais, tá? Eu trabalho com chocolate nobre, então eu já temperei e coloquei num plastiquinho pra ser mais fácil de colocar na forminha. Mas você faz aí com o chocolate de sua preferência e da forma que você preferir. Se você quiser aprender a fazer temperagem, eu vou deixar um link na descrição de como eu faço a temperagem do chocolate, tá? Mas você faz com o de sua preferência aí, tá bom?
Eu trabalho sempre com chocolate nobre, tanto os ovos quanto os bombons e trufas durante o ano aí, então vale bastante a pena. Dá aquela batidinha, eu coloquei então até a marquinha, né? Dou aquela batidinha, verifico, esse aqui eu acho que faltou um pouquinho. Vou colocar mais. Sempre é melhor sobrar do que faltar, né? Porque se sobrar a gente tira a rebarba depois, mas se faltar fica buraquinho no meio do ovo. E sempre tem que bater, que é pra tirar qualquer bolha de ar. Agora a gente vem com essa outra parte. E o silicone junto, né? Ó, repare que eu não coloquei a mão lá dentro, eu coloquei aqui em cima pro chocolate sentar. E daí agora sim, ó, eu friso aqui, ó. E eu não fico encostando muito na parte de cima e na parte de dentro, que é pra não perder a temperagem. Como eu tô fazendo com o chocolate nobre, né? O calor das nossas mãos é mais do que 28 graus, que é a temperagem do chocolate. Então, se a gente ficar pegando muito em cima aqui, perde a temperagem, depois a gente não consegue um ovo bonito. E agora eu vou levar lá na geladeira. O tempo de geladeira também é bem relativo, vai depender muito da temperatura ambiente, da temperatura da geladeira. Mas assim que você vê que ficou opaco, vai aí uns 8, 10 minutinhos, aí já pode tirar. Já ficou aqui opaca a minha forminha, então eu vou desenformar meus ovos. Solta! Soltou! Desenformei, eu vou tirar então essa rebarbinha, ó. Eu utilizo uma tesoura, mas pode ser com a faquinha também. Eu acho com a tesoura mais facinho, ó. E já fica perfeitinho. Ó. Deixa ele do ladinho, que depois a gente vai vir com o recheio. Casquinhas prontas, agora vamos recheá-las. Eu uso essa parte de trás da forminha como um apoio, ó. Então eu coloco aqui as minhas bases ali em cima, não vou precisar ficar segurando, né, na mão, não vai melar, não vai aquecer demais o nosso chocolate. E agora a gente vai colocar o recheio. Olha só esse recheio, que maravilhoso que ficou. Mas é bom demais pra quem gosta de amarula, é claro, né? Não sou muito fã, tá, pessoal? Nada contra aí quem gosta, mas não me agrada muito, não. Mas os clientes amam, então a gente traz aqui pra vocês, porque essa receita, ela é mesmo sucesso em vendas. Então eu vou colocar com a colher mesmo, porque é pequenininho, né? Você pode estar colocando também com plastiquinho, como eu falo pra vocês sempre, né? Nas trufas e nos ovos de colher eu gosto de estar colocando também com o auxílio de um plastiquinho, né? Mas como normalmente eu coloco com o plastiquinho, eu vou mostrar hoje diferente pra vocês, né? Então hoje eu vou colocar com a colher mesmo. Eu coloco lá no meio. E daí eu vou vir ajustando aqui, ó, pra ele ficar em toda a parte da nossa casquinha. Por isso é importante ele ter uma textura razoável, não pode estar molinho demais, que se for molinho demais ele não vai pegar aqui na paredinha, né? Ele vai cair tudo lá no meio. E daí você espalha com muita calma e paciência, até que fiquem todas as bordas. Recheio já colocado, agora a gente vem e fecha com chocolate, ó. Que nem eu falei, normalmente eu uso o saquinho, mas eu quero mostrar pra vocês aí que dá certo de ambas as formas. Cada um faz da forma que achar melhor, né? Mais fácil de trabalhar, mais vantajoso. Como eu faço sempre, normalmente em grandes quantidades, então eu já coloco bastante chocolate no saquinho, coloco aqui com calma. É bem bacana. Mas aí, às vezes, a pessoa vai fazer pouquinho, né? É melhor usar a colher. Então, fica bem a seu critério. Como eu já mostrei fazendo com o saquinho no ano passado, esse ano eu vou mostrar agora com a colher. Vou fazer outros, né? Muito mais outros ovos aí
ao decorrer aí dos próximos meses, né? E daí eu vou mostrando de várias formas diferentes para vocês escolherem quais vocês se adaptam mais, ó. Vocês viram que eu fui colocando da borda pro meio. E daí aqui no meio, então, acumula um pouquinho e você vai ajeitando, ó. Não colocar demais, porque sempre o chocolate ele vai escorrer e ele vai acumular ali no centro. Então, por isso você começa pela borda. Começa pela borda, não coloca demais e ele vai escorrendo e depois você vai ajeitando pro centro. Vai colocando assim, ó, vocês viram ali, ele vai descendo. Faz isso nas duas partes e daí a gente vai levar na geladeira. Essa parte na geladeira é rapidinho, que é só uma camadinha fina de chocolate, né? Mas claro, se tiver muito calor, vai aí pelo menos uns 8 minutinhos. Normalmente vai de 5 a 8 minutinhos pra secar. Cristalizou bem essa parte, a gente fecha, embala bem. Eu vou mostrar pra vocês como eu embalo. E daí você embala aí a seu critério. Pode colocar em caixas ou pode colocar a embalagem tradicional. Os trufados eu costumo vender com a embalagem tradicional. Ó, daí que nem eu falei, assim você vai ajeitando pra não ficar muito acumulado lá no meio, né? E não ficar nenhum espacinho. É indispensável, gente, que não fique nenhum espaço do recheio, no caso, nenhum pedacinho do recheio sem ser coberto com o chocolate, porque se ele não for coberto, ele vai estragar mais rapidinho. Então tem que fechar bem com o chocolate e depois bem com a embalagem também, para que a validade dure aí a quantidade que eu vou falar no final do vídeo, tá? No final do vídeo eu vou falar sobre a validade. E agora a gente leva lá na geladeira, então, 5 a 8 minutinhos, rapidinho, e a gente já volta. Nosso chocolate, então, já secou, ó, já cristalizou. Agora a gente vai embalar. Para embalar, eu uso papel chumbo. Esse papel chumbo eu compro em folhas grandes. Para esse tamanho de ovo, então, eu divido em 4 partes. Aí, eu embalo cada lado desse ovo separadamente. Então, eu vou colocar uma partezinha aqui no meio, ó. Bem embalado, como eu falei pra vocês. Não pode ficar nem um pouquinho de espaço aberto para não entrar ar e não estragar. Aqui, poderia cortar um pedacinho a menos aqui e separar para os bombons, se vocês quiserem também. Não precisa todo esse papel. Mas eu prefiro cortar em 4, para mim é mais fácil. Mas a praticidade, às vezes, é até melhor do que a economia, dependendo da situação. Então, eu coloco assim, enviesado, ó, para cobrir bem mesmo. Assim eu falei, ó, que vai sobrar papel, não tem problema. É a parte que você poderia ter tirado se você for fazer bombonzinhos, né? E daí agora eu venho aqui, ó, olha como ele fica todo torto, né? Todo choncho. Aí a gente vai alisando, ó. Alisa do centro pra fora, assim, no caso, né? E daí você vai alisando e colocando o excesso pra dentro do vão que sobra aqui, né? O ovo trufado, ele não é recheado até em cima. E é só isso, ó. Só alisar bem, olha como já ficou bonitinho. Agora tem esses papéis chumbos, um mais bonito que o outro. Então daí você pode colocar uma embalagem transparente por fora, fica bem bonito. Vou embalar o outro aqui também, pra vocês verem. Não tem segredo. Passa pra cá, passa pra cá. Que é pra ficar bem fechado mesmo, por garantia. Eu prefiro colocar mais papel. Tem muita gente que coloca só um pouquinho de papel e daí aqui no meio fica aberto. E daí isso faz com que a validade fique bem mais baixa, tá? Então, olha só, alisou bem. Assim também, quando o cliente for abrir, como tá os dois separados, ó. A hora que ele for abrir, é um ovo recheado. Então, ninguém vai comer o ovo inteiro de uma vez, né? Então, ele vai abrir uma parte, a outra parte ela vai ficar fechadinha, não vai perder a validade depois de aberto esse aqui. Então, aí a validade diminui, né? Se as duas partes tivessem embalado de uma vez só, a hora que abrisse um, ia abrir logo os dois. Assim, abre um, come um, o outro deixa guardadinho, já tá fechadinho, né? Quando é ovo trufado, eu não coloco bombons na parte de dentro, tá? Daí fica a seu critério, se você quiser colocar, vai ficar mais pesado, daí você tem que cobrar mais, né? O preço de venda tem que calcular, já tem vídeo aqui no canal ensinando como eu calculo os ovos de Páscoa.
Vou deixar o link na descrição, junto com a playlist dos outros ovos de Páscoa que a gente já tem, tá bom? Vamos terminar de embalar aqui rapidinho. Coloco em cima de um copinho, esses copinhos que são próprios para ovos, ó. Já ficou os dois ali, fica no lugar. E a embalaginha, né? Essa embalagem que a gente compra pronto também para ovo de Páscoa. E é só colocar aqui dentro. Não tem segredo nenhum, né? Eu já ensinei também em outros vídeos bem certinho como faço para embalar de uma forma fácil, para que a embalagem também fique bem esticadinha, bonita, né? Então, ó, vocês viram ali que eu coloquei lá no centro, né? Eu abri bem minha embalagem e coloquei o copinho lá no centro, ó. O ovo tá ali no lugar, então eu vou segurar meu ovo para ele não sair lá do centro. Aí eu vou juntar as duas partes aqui da embalagem, né? Agora sim, então eu vou... Segurando o ovo ainda, eu vou puxar, ó, para que ele fique já bem esticadinho, não apareceu na câmera, né? Eu vou mudar o ângulo aqui para melhorar. Então, ó, aí eu estico aqui, ó, segurando sempre o ovinho para ele não sair do lugar, porque se eu ficar fazendo aqui, ó, ele vai cair, vai tombar, né? Então, eu seguro o ovo aqui e daí eu vou fechando, ó. Sempre segurando e esticando, ó. Fechou bem? Agora, eu vou vir aqui e vou esticar pontinha por pontinha, pra não ficar nenhuma dobra, nenhuma sobra, no caso. Dobra fica, né, porque é normal do ovo, mas nenhuma sobra de embalagem. Aí, você vai ajeitando, ó, sempre segurando aqui, segurando o ovo, segurando a parte de cima, aí você vai abrindo abrindo, digo, essa mão aqui, ó, pra ajustar, pra poder puxar, né? Porque se a gente não faz assim direito, olha como ele fica desembolsado, né? Então, segura o ovo e vai esticando. São dicas bem simples, né? Mas, às vezes, você tá começando, você nunca embalou um ovo, né? Ou não tem muita prática. É sempre uma dica ou outra que vai ajudar na produção. Agora, eu venho com a minha fitinha de cetim. Essa daqui, ela é um pouco mais larguinha. Normalmente, esse processo eu faço com aquela mais fininha de todas. E eu dou uma volta aqui. 2 voltas bem firmes. Que daí essa parte é só pra firmar essa primeira embalagem. E depois a gente vai colocar, aqui eu amarro com um nó normal. E depois a gente coloca aqueles lacinhos mais elaborados, né? Aqueles lacinhos, eu vou usar aqui o de plástico aquele, sabe? Que a gente compra laço pronto. Mas você pode estar usando também um lacinho de cetim mais elaborado aqui. Não tem segredo e olha como fica bem firme. Eu normalmente faço isso aqui em todos, deixo esse pedacinho aqui de propósito, que é onde eu vou grampear ou taguear a informação, né? Data de validade, sabor, peso, essas coisas. Então, vai a minha etiqueta aqui, por isso que eu deixo uma parte, então, um pouquinho maior aqui, porque no plástico não dá pra colocar depois. Vou pegar o outro, então, pra mostrar bem certinho pra vocês. Vou usar esse lacinho aqui, então, olha só. Aí, agora, como já tá bem firme, esse daqui é fácil de aplicar. Eu já deixo eles prontinhos assim. Normalmente, eu peço ajuda pro marido e pra filha, eles montam pra mim os laços. E daí, agora, então, é só fechar mesmo. Porque é só amarrar, no caso, né? Porque a parte de fechar ficou, então, com aquele primeiro que a gente colocou de cetim. Bem amarradinho pra ficar bem firminho. E esse aqui é mesmo só pra enfeitar. Porque uma embalagem bonita faz toda a diferença. Eu sempre coloco 2 nós, porque um fica muito frágil, né? E esse pedaço aqui eu corto uma parte e enrolo o restante. Pra não ficar muito comprido, né? Venho com a tesoura e faço aquele efeitinho molinho, ó. E tá prontinho o nosso ovo, olha só. Deixa eu ajeitar aqui também, né? Senão eu falo que vai ficar bonito e nem ficou bonito. Essas embalaginhas é ótimo, que a gente já compra prontinho, né? Só colocar o ovo lá no centro, como eu mostrei pra vocês. Olha só que coisa mais fofa que fica. Não é difícil, né? Eu vejo muita dificuldade do pessoal pra embalar. Por isso que eu foquei, então, em ensinar bem certinho pra vocês como eu embalo. E é claro que eu não poderia deixar de cortar um para vocês verem como fica mega recheado, delicioso, olha só. Sobre a validade, então, normalmente esse sabor é 30 dias,
Mas se você fechar bem, se você fazer o recheio, fechar bem a hora que você fizer o recheio, deixar descansar em uma temperatura e um ambiente agradável, né? Não pode ser calor demais, não pode ser úmido demais. Depois de aplicado no ovo, tem que logo cobrir de chocolate, tem que logo embalar, não pode deixar aberto, não pode entrar em contato aí com nada, né, de umidade de fora. Aí, então, ele vai durar os 30 dias. Caso fique aberto, não vai durar. Caso aconteça algum imprevisto aí no meio do processo de produção, né? Aí ele também não vai durar. Então, você tem que tomar todo o cuidado e, de preferência, faça testes aí na sua casa. Faça com antecedência, deixa assim, faz um bombom, alguma coisa, deixa fora pra você saber quanto tempo ele vai durar, tá bom? Porque aqui eu sempre faço 30 dias tranquilamente, mas é como eu falei, não pode ficar espaço sem cobrir de recheio, né, quando a gente põe chocolate, não pode deixar depois aberto, depois que abriu, tem que consumir em poucos dias, não pode mais deixar depois de aberto, né, a validade então é para ele fechadinho, mas é como eu falei, tudo vai depender muito do seu processo aí, porque é um produto artesanal, feito em casa, não tem conservante. A essência, ela tem o álcool de cereais, ela ajuda um pouco, mas não ajuda muito não. Não é um conservante mesmo, então tem que tomar todo cuidado. E era isso que eu tinha pra hoje, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Ah, só mais uma coisinha, esse recheio que a gente fez, ele dá pra fazer até 5 ovos desse tamanho, tá? Nessa forminha que a gente fez, ele rende bem bastante. Então era isso, beijo, tchau!